semeando boa semente, colheremos bons frutos? Eu não sei o que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, mas foi desta maneira que o Senhor me levou a observar este tema, interrogativa. Colheremos bons frutos? O texto que iremos trabalhar se encontra Lucas 8, do 1 em diante. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma parábola que o Senhor contou aos seus discípulos a respeito do reino de Deus. E o Senhor aqui, neste interim, ele contou 3 histórias para ilustrar o reino de Deus. E nesta ele conta que o agricultor saiu para semear a semente. E ele semeou em 4 tipos de terreno, a mesma semente. A semente que está falando aqui, depois nós vamos ver no versículo 11, diz que é a palavra de Deus. Então ele semeou o mesmo tipo de semente. O mesmo tipo de semente, ele semeou em 4 tipos de terrenos. E ele teve 4 resultados diferentes. E é sobre isso que eu gostaria de estar meditando nessa noite. E o tema dessa mensagem é: que solo sou eu? Muitas vezes, nós que pregamos a palavra do Senhor, nós temos semeado sobre a tua vida. Nós temos semeado a semente da vida. A semente que leva para a vida eterna. Muitos colhem, muitos não. Por que será? Muitos aproveitam, muitos não. Por que será? E é sobre isso que eu estarei falando um pouco nesta noite. Para que a boa semente, que é a palavra de Deus, ela produza bons frutos, é necessário que o solo seja bom. Nós vimos aqui 4 tipos de solo, só um produziu. Um até nasceu, germinou, mas não produziu fruto. Então a boa semente, eu vou falar aqui sobre cada um. A boa semente que caiu à beira do caminho. Eu vejo que esta que caiu à beira do caminho está diretamente ligado à salvação. Quem tem arrancado a palavra do coração, como diz aqui, a partir do versículo 12, está dando a explicação então da parábola, diz assim, ó: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então está envolvendo aqui diretamente a salvação. Por quê? A salvação vem pelo crer. Ninguém semeia alguma coisa sem esperar resultado algum. Então vamos ver em que tipo de solo está sendo semeada a palavra. Quantos de vocês já aproveitaram? O que você já aproveitou da palavra? Qual o resultado que produziu na tua vida? O pastor tem pregado aqui há muito. Qual o resultado que a palavra tem produzido na tua vida? Então, esse que é lançado à beira do caminho, diz aqui que o diabo vem e arrebata. Para quê? Para que não creia, para que não desça ao coração e creia. Aqueles que entrou por aqui e saiu por aqui. Quem arrancou, né? A gente já sabe. Só que o método, muitas vezes, é diferente. Quem arranca a semente, a gente já sabe. Mas e os métodos? Muitas vezes os métodos usados pelo inimigo das nossas almas são diferentes. E eu vou falar aqui, nós estamos no começo do culto, e a irmã testemunhou de uma dor nas costas. E nós estamos no começo do culto, pode ser que daqui a pouco venha o sono. Pode ser que aconteça que o galo cante no vizinho e você, que cantiga bonita, e perca a palavra. Pode ser que uma criança chore e te distraia. Pode ser que aconteça qualquer coisa e você perca. O método é muito diferente e talvez dificilmente ele é detectado, porque muitas vezes é sutil. E nós não detectamos que é o nosso inimigo arrancando a palavra para que não produza fruto e não venha a fé e nós não sejamos salvos. Porque se não houver fé, a fé é nosso alicerce, é a base da nossa vida cristã. Se não houver fé, qualquer tropeção te derruba.
Se não houver fé, uma fé com maturidade, qualquer problema é escândalo. Nós precisamos estar alerta aos métodos do inimigo para arrancar a palavra do nosso coração, ou para não deixar com que nós venhamos a ouvir a palavra do Senhor e ela desça ao nosso coração e produza a fé para que no momento oportuno nós não venhamos a cair. Nós precisamos, primeiro, saber quem é o inimigo da nossa alma. Não precisa brigar com aquele irmãozinho que te cutucou do lado. Não precisa xingar. Oh, estou prestando atenção e você está me cutucando, querendo conversar, agora não é hora de conversar. Não precisa xingar os outros. Não precisa. Às vezes, o inimigo, não é ele o teu inimigo. Mas presta atenção, para que ele não venha ser usado para te distrair. É difícil muitas vezes estar falando isso, está dentro da igreja. É difícil. Mas estou falando mentiras? Será que isso não acontece? Então nós precisamos ter o discernimento para que nós venhamos colher os bons frutos. A semente precisa brotar no nosso coração, crescer e frutificar. Porque senão nós não iremos colher os bons frutos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A boa semente que caiu sobre as pedras está aqui a partir do versículo 13. Está dizendo assim, ó. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Essa semente ou esse tipo de solo são aqueles que são levados pelas emoções. Depende, a corrente de vento te leva pelas emoções. São aqueles chamados fogo de palha, né? Hoje querem tudo. Hoje, se bobear, sobem para o céu. Mas amanhã, às vezes, estão numa deprê. Então nós precisamos tomar cuidado com o tipo de solo que é o meu e o teu coração. Será que nós não estamos, muitas vezes, tentando viver a nossa vida cristã baseada nas emoções? Lucas 24, do 36 em diante. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito ou um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Aqui eles estavam, a princípio, atemorizados. E aí viram Jesus, mas não acreditaram. Pensaram que era um fantasma, era um espírito que estava ali se manifestando a eles. Por quê? Por causa do medo. Aí vamos para o 41. E por não acreditarem eles ainda, aí por causa da alegria, quando o Senhor falou, mostrou, tocaram, tal, veio a alegria. E por não acreditarem eles ainda, daí por causa da alegria. E estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de pão, um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença de todos. Então a nossa vida de fé, ela não pode ser baseada, a nossa vida cristã, ela não pode ser baseada nas emoções. Porque primeiro estavam tristes, estavam apavorados, estavam com medo e viram Jesus e não acreditaram. Por causa do medo, por causa da tristeza profunda no coração, Jesus tinha recém-morrido, mas ele havia dito que iria ressuscitar, mas não foi suficiente para consolar os corações, e continua a tristeza nos seus corações. E Jesus ressuscitou e apareceu, mas eles não acreditaram, porque estavam muito tristes e estavam com medo. Aí Jesus deu a prova: não, sou eu mesmo, ó, pode toca aqui, ó, o espírito não tem carne, ele não come, tal, pode me tocar para você ver, sou eu mesmo. Tá bom, tocou, daí se alegraram demais.
Mas a situação persistiu a mesma. Continuaram não acreditando por causa da alegria. Não mudou a situação, porque eles continuaram não acreditando. Então a nossa vida cristã, ela não pode ser baseada nas emoções. A nossa vida cristã, ela precisa ser baseada na fé. Nós não conseguiremos viver uma vida cristã saudável baseado somente em emoções. Porque hoje nós estaremos lá em cima, amanhã nós estaremos lá embaixo. Não somos constantes. Este que caiu sobre a pedra, é o fogo de palha. É aquele que ouve, já beleza, mas de repente já murchou, já caiu, já era, já não é mais. Que solo sou eu? Que solo é o teu coração? Aonde a palavra, a boa semente está caindo na tua vida, ela tem encontrado esses obstáculos, ou ela tem trabalhado no seu coração e produzido frutos? A palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3,16, diz que ela é apta para corrigir, para ensinar, para isso, para aquilo. E Mateus também fala que a palavra de Deus, ela cura, tal. Mas muitas vezes não pode fazer nada se eu não deixar. Na minha vida, se eu não deixar, a palavra de Deus não surte efeito nenhum. Precisa você abrir o teu coração, você querer. E você deixar Deus trabalhar, não deixar com que as emoções permeiem a tua vida. Com que as emoções venham e arrebatem a fé do teu coração. Que não seja este o solo do teu coração. O solo rochoso. A palavra não penetra. Fica só no campo das emoções. Não tem profundidade. Fica só nas emoções, só rasinho. As emoções, elas vêm e passam. Agora a nossa fé, quando está firmada no Senhor, aconteça o que acontecer, nós continuaremos firmes. Venha o que vier, nós enfrentaremos. Que solo tem sido o teu coração? A boa semente que caiu em meio aos espinhos. No versículo 14, está aqui a explicação. Diz assim, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O que caiu entre os espinhos, eu vejo que está ligado com as coisas terrenas. Está diretamente ligado às coisas terrenas. Este solo, este coração, esta vida tem grandes preocupações com as coisas terrenas. Com o que futuro vai dar para os filhos? O que será do dia de amanhã? Como é que vai pagar a prestação do carro? Ou como é que você vai dar estudo para os filhos? O que será do teu casamento? Então, as preocupações deste tipo de solo, que a semente cai em meio aos espinhos, está ligado com essas coisas, as preocupações meramente, as preocupações da vida, com os cuidados da vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, Paulo adverte. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, miseráveis homens que somos. Então, a nossa esperança em Cristo não pode basear-se somente nesta vida, ou somente nas coisas desta vida. Muitos procuram a Cristo por uma enfermidade. Outros procuram a Cristo porque está endividado, não consegue pagar suas dívidas. Outros procuram a Cristo porque não tem mais jeito na sua casa. Então procuram a Cristo por diversos motivos. Mas o motivo principal deve ser a salvação da alma. Essas outras coisas o Senhor acrescenta. A partir do momento que você vem para Cristo e deixa o Senhor trabalhar, essas outras coisas Deus acrescenta. Mas o principal da tua vida é a salvação da tua alma. Você precisa ter a preocupação que um dia você não estará mais aqui nessa terra. Você precisa ter a preocupação que um dia tudo isso aqui vai acabar. E um dia o Senhor virá. E aí o Senhor traz uma advertência no livro de Lucas, no 21:34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Essa é uma advertência muito séria que o Senhor está trazendo. Porque muitas vezes nós carregamos o nosso coração somente com as coisas desta vida e não sobra espaço para que o Senhor trabalhe na nossa vida espiritual. Que mude as nossas preocupações para as coisas dele, para a sua palavra. Então nós ficamos envolvidos muitas vezes somente com os nossos problemas. E nós queremos muitas vezes colher os frutos meramente terrenos. Aqui está falando que a semente é a palavra. Deus tem bênçãos materiais, financeiras, na nossa vida cotidiana? Tem sim. Está sim de bênçãos para as nossas vidas. Mas a principal bênção que Ele tem é a tua salvação. É a salvação da tua alma. Esta é a principal. Isso que adianta se um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, essa palavra, a boa semente que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. E este solo que eu estou falando aqui é o teu coração. Será que o teu coração não está como esse solo cheio de espinhos? Não tá, as tuas preocupações não estão somente nas coisas terrenas? Buscando coisas meramente terrenas para satisfazer o teu dia a dia, para satisfazer o teu ego, os prazeres da vida, como diz o texto aqui, colheremos bons frutos sim, aqui na terra, se a nossa vida com Deus estiver em dia. Se o terreno do nosso coração cair a semente que é a palavra e nós deixá-la germinar, o principal fruto que nós precisamos é a paz, e esta paz somente Jesus pode dar, só o Senhor pode dar. As preocupações, os problemas, as desilusões, os prazeres da vida muitas vezes sufocam a boa semente, porque elas crescem junto. Se você não tomar cuidado, elas crescem junto e sufocam. Por quê? É o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo o nosso dia a dia. E aí muitas vezes, mas você não sabe o problema que eu estou vivendo. Sei sim, eu também vivo. Só que nós precisamos então separar. Esses dias eu todas as manhãs eu levanto, antes de eu ir para o trabalho, eu tiro meu tempo de devocional. E aí, na quarta-feira, eu fui viajar para Souza. Eu fui visitar os clientes na cidade de Souza. E eu cheguei ali, visitei alguns, era 8h30. Eu já tinha visitado aqueles que que estavam abertos. Aí os outros só iriam, era 9h30. Os outros só iriam abrir depois das 10. E eu estava de motinho, parei numa sombra e fui meditar mais naquela palavra que ficou falando no meu coração, que eu já havia feito o meu devocional. E de repente Deus me deu uma mensagem ali no meio da rua, aonde eu estava. Então nós precisamos deixar com que a palavra fique aqui, trabalhando no nosso coração. Se eu não tivesse deixado a palavra trabalhando no meu coração, eu não iria ter o desejo. Dava na verdade 40 minutos. Aqueles 40 minutos eu ia tirar para descansar ou fazer qualquer outra coisa, não para meditar na palavra. Mas eu deixei com que a palavra fosse trabalhando no meu coração. E aí aqueles 40 minutos foram pouco. Quando eu vi já tinha passado. Porque eu deixei com que a palavra fosse trabalhando no meu coração. Colher os bons frutos é promessa do Senhor. Nós temos a promessa do Senhor. Mas nós não devemos almejar os bons frutos apenas terrenos. Nós temos uma vida. E quando nós partir, o que será? Como será? Como está a tua vida para você se encontrar com o Senhor teu Deus? E se o Senhor voltar hoje, como você está? Nós precisamos ter essa preocupação. Os bons frutos é promessa. Nós colheremos sim. Mas a principal coisa que nós precisamos deixar é com que a palavra, esses bons frutos sejam produzidos pela palavra de Deus em nossos corações. Porque a palavra é de Deus. A semente é boa. Se plantada numa boa terra, ela certamente dará bons frutos. Que solo é o teu coração? Que solo tem sido o teu coração? Se até aqui tem sido esse pedregal aí, né? Ou você tem deixado com que as circunstâncias arranquem do teu coração, ou se tem sido um espinho só o teu coração, mude. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de mudar, para que você venha colher os bons frutos que te levam para a vida eterna. Nós começaremos a colher os bons frutos aqui, sim, a promessa de Deus.
mas precisamos estar com a nossa vida em ordem diante do Senhor. Precisamos estar com o nosso coração aberto para que a palavra de Deus trabalhe no nosso coração. Nos nossos dias tem muitos aceitando a Jesus meramente por interesses. Tem muitos pregando, dizendo que estão pregando a palavra do Senhor, mas estão pregando heresias, coisas que só diz respeito às coisas humanas. E aí o povo continua angustiado, as pessoas continuam em busca de alguma coisa, sedentas. Não deixe com que o seu coração seja esse tipo de solo ruim, ruim para a boa semente que está sendo plantada. Amanhã, que resultado essa palavra produzirá no teu coração? Ou será que vai virar as costas e vai esquecer? Tome cuidado para que o dia do Senhor, ela será como um abrir e fechar de olhos. Não pegue você de surpresa. Quando se fala em volta do Senhor, o que vem no teu coração? Medo? Ou você não vê a hora que toque a última trombeta? Senhor, eu estou esperando o som dessa última trombeta, Senhor, toca logo. Ou será que você diz, Senhor, agora não, Senhor, essa última trombeta espera mais um pouquinho. Não toca já não, Senhor, precisa acertar aquele negocinho, tem aquele outro. Qual a expectativa do teu coração? Qual será a expectativa do teu coração quanto à volta ou esse dia do Senhor? Será que vai pegar você de surpresa? Ou será que vai ser um susto para você? Já veio! E eu fiquei. Cuidado. Nós devemos aceitar a palavra do Senhor. Enfim, a boa semente caiu em boa terra. E aí vem o versículo 15 diz assim: E aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Em outro texto diz que, aqui atrás diz que frutifica a 100 por 1, outro texto diz a 30, a 60 e a 100 por 1. A boa terra está ligado diretamente com a pureza e retidão do teu coração. Será que o teu coração tem sido reto diante do Senhor? Será que o teu coração tem sido puro diante do Senhor para que você venha colher os frutos, os bons frutos? Semeando boa semente, agora eu vou falar no sentido afirmativo. Semeando boa semente, colheremos bons frutos. Porém, se o solo for bom. A retidão e a pureza do teu coração é que vai determinar isso. Qual tem sido a expectativa? Como tem sido o teu coração? Davi, lá no Salmo 51, ele diz assim, quando ele viu que havia alguma coisa no seu coração que não condizia com o propósito e vontade de Deus, ele diz, Senhor, dá-me um coração puro e renova em mim um espírito reto. Será que nós temos essa consciência que muitas vezes o nosso coração não é puro? Que muitas vezes não é a palavra que não foi boa? Será que nós temos essa consciência que às vezes o nosso coração está contaminado? Se o teu coração guardar a boa semente que está sendo lançada, certamente você vai colher bons frutos. Certamente. Só que é preciso esperar. Às vezes não vem na hora que você quer, vem na hora que você precisa. E nós muitas vezes queremos tudo assim, a toque de caixa, né? Eu vejo lá na internet, no MSN, às vezes a gente está conversando e nós somos um pouquinho mais lerdo para digitar, né? E você demora um pouquinho na tela lá. Está apressado do outro lado para escutar o que você quer, para ler o que você está escrevendo. E você às vezes nem terminou de escrever, manda pela metade mesmo. Tudo é assim, ó. Com Deus não é assim. Com Deus ainda continua as antigas. É no joelho, é na oração, é na perseverança. Porque Deus tem coisas a tratar no nosso coração. Deus tem coisas a tratar no teu coração. Então não adianta você ficar na tela de Deus lá que não vai resolver. É no tempo dele, é na hora dele. Então nós precisamos estar dispostos a esperar. Há quanto tempo você está esperando? Uma semana? Um mês? Um ano? Quanto tempo você está esperando? Ainda não viu o resultado? Reveja o teu coração. Faça uma autoanálise do teu coração. Faça uma autoanálise dos propósitos que você colocou. Se está dentro ou está fora do propósito de Deus. Quem sabe esse período que você acha que Deus está demorando, é o período que Deus está te tratando. É o período que você precisa. Mas também não veio a 100 por 1.
Não somente o 100 por 1 é um bom resultado. O 30 por 1, ou 60 por 1 também é um bom resultado. Porque foi produzido pela palavra de Deus. Talvez você não chegue aonde você quer, mas você chegará aonde você precisa. Você estará onde você precisa estar. Basta você observar se o teu coração tem sido reto, se o teu coração tem sido puro, se as coisas que você tem colocado diante de Deus realmente vão glorificar o nome do Senhor e vão te arremeter para a vida eterna. Eu espero viver mais, eu vou chutar alto aqui, mais 50 anos. Eu espero viver pelo menos mais 50 anos. Tudo bem que eu viva mais 50 anos. E o que será depois disso? Tem muitos aqui que já não pode dizer isso, não. Tem muitos que, se colocar aqui, extrapolam a estatística, né, brasileira. Né? Mas eu estou colocando 50 anos já extrapolando também. Mas o que será depois disso? Então eu preciso me preocupar, purificar o meu coração, em viver uma vida de retidão com o Senhor. E com certeza nós iremos colher os bons frutos. Não somente ali na glória, mas aqui. Começa aqui. Se você não tem colhido, talvez alguma coisa você não está se encaixando no propósito de Deus. Talvez o teu propósito esteja errado. Talvez algumas coisas você precisa corrigir na tua vida. Deus tem propósito sim para a tua vida aqui, hoje. Mas você precisa estar dentro do propósito de Deus. Você precisa se enquadrar no propósito que Deus tem para a tua vida. E aí você irá experimentar sim. Romanos 12 diz que o propósito de Deus para as nossas vidas ele é bom, agradável e perfeito. Se ele é bom, agradável e perfeito, por que você tem vivido assim? Por que você tem, ou por que você está vivendo dessa maneira, ou participado de uma vida medíocre muitas vezes? O propósito de Deus é agradável, mas você precisa ter um propósito maior, que é a tua vida com Deus. Andar em retidão, estar com o coração puro diante do Senhor. Quer colher os bons frutos do Senhor, vindo da parte do Senhor? Analise o solo do teu coração. Reveja alguns conceitos. Reveja se um desses aqui só tem um que produziu. A semente era boa, mas só um produziu. Reveja, talvez você se enquadre em um desses três, ou talvez você se enquadre nos três. Então é hora de você observar que só tinha um que era um bom solo, e esse produziu. E é só dessa maneira. É difícil. A vida cristã não é fácil, é difícil. É difícil, mas é maravilhosa de viver. É maravilhosa de viver. Eu me alegro de ser um cristão. Eu tenho prazer em falar no nome de Jesus. Por onde eu vou, se eu pudesse, eu colocava uma plaquinha aqui, sou de Jesus. Mas, muitas vezes, nesse pouco tempo que eu tenho viajado por aí, muitas pessoas eu já pude evangelizar. E não falei nada, cheguei, fiquei ali esperando minha vez, que tem filinha de vendedores por aí. Tem que ficar ali esperando a sua vez, e aí sempre alguém vem e fala, viu, desculpa, mas que religião você é? Eu com a pastinha lá, que religião você é? Eu falei, eu sou cristão. Ah, eu percebi, você é diferente, não sei o quê. E vem assim e abre-se a oportunidade e eu falo de Jesus. E esses dias a vontade que eu tinha não era nem de entrar, porque chegou minha vez, não era para entrar lá. Eu não tinha vontade de entrar porque estava tão bom a conversa. Mas eu sei que Deus fez a obra no coração daquela pessoa. Porque eu fui atendido e quando passei pela pessoa, ela falou, eu entendi o que você quis dizer. Mas o que eu quis dizer? Eu dei o meu testemunho de vida. Eu dei o meu testemunho, ó, eu era assim, assado, e Deus foi conduzindo de um jeito que rapidinho eu dei meu testemunho ali. E a pessoa ficou só ouvindo. Aí depois ela diz, ó, eu entendi o que você quis dizer. Mas eu percebi a lágrima nos seus olhos. Então, o propósito de Deus, ele tem que ser primeiro o transcendente, aquele que nos leva para a vida eterna. E depois aqui, ele vai ser acrescentado. Aquilo que você espera do Senhor vai ser acrescentado na tua vida aqui, se você viver uma vida correta com Ele, diante do Senhor. Não se carregue com as coisas apenas dessa vida. Não carregue o teu coração, que não sobre mais espaço para as coisas de Deus. Deixe o espaço livre para que o Senhor trabalhe no teu coração e venha assim trazer o refrigério da tua alma, que é isso que você busca e você não sabe. Você acha que é isso, acha que é aquilo, acha que é aquele outro, mas não, você precisa de Deus. Você precisa se encher de Deus.
Isso que você acha que é aquilo que você mais está precisando no momento, Deus vai te acrescentar. Mas busque primeiro Deus. Busque primeiro o Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel para completar a obra que começou na tua vida. Mas você tem que deixar. Você tem que abrir o teu coração. Ah, mas já faz tantos anos de igreja. Não conta isso diante de Deus. Eu tenho trabalhado ali em Santo Antônio de Poços com pessoas que têm 15, 20 anos de igreja e se converteu há 6 meses. Então o tempo de igreja não conta. Conta é o tempo que você abriu o teu coração para o Senhor. E a partir daí sim, você vai começar a colher os bons frutos. Aquilo que Deus tem preparado para você, já nesta vida. Muitas vezes nós não queremos passar por dificuldade, mas é necessário. Vocês pensam que eu planejei um dia para a minha vida? Senhor, eu vou viver tantos tempo e depois assim, eu quero viver assim, perder tudo. Senhor, eu quero viver assim, quase sem nada. Você acha que eu programei isso para a minha vida? Isso era o meu propósito? Pelo contrário, eu programava, quando eu tiver lá meus 40 anos, eu quero ter minha chácara, eu quero ter minha caminhonete, eu quero pegar e ir lá, passear na chácara, ficar o dia assim meio zanzando por aí, né? Quando eu tiver meus 50 anos, tal. Eu nunca programei isso que eu vivi, mas foi necessário. Talvez Deus está querendo te dizer nessa noite que o solo do teu coração está rochoso. Você está vivendo somente na superfície. Você está vivendo somente nas emoções. E você não vai conseguir sentir Deus. Você não vai conseguir ter uma vida espiritual com Ele. Se você ficar vivendo somente nas emoções, talvez você está desperdiçando o seu tempo. Talvez o Senhor está querendo dizer, tem muito espinho aí nesse solo, arranque os espinhos, deixe com que a palavra cresça, porque ela até nasce, mas cresce juntos os espinhos. Arranque os espinhos, deixe com que a palavra cresça e venha e frutifique, arranque os cuidados da vida, deixe com que o Senhor venha e prospere a sua palavra na sua vida. E talvez o Senhor esteja dizendo, o diabo está arrancando tudo que eu estou plantando no teu coração. Eu estou plantando aqui e está saindo aqui. Ele achou um meio de arrancar a palavra no seu coração. Repreenda. Nós temos autoridade no nome do Senhor, nós temos autoridade. Repreenda. Quando você perceber que alguma cilada está se aproximando, repreenda. Não deixe com que Satanás arranque aquilo que o Senhor tem lançado no teu coração. Não perca as palavras, as ministrações. O pastor tem pregado aqui a palavra de Deus e muitas vezes você sai daqui vazio do mesmo jeito. Deixou com que Satanás arrancasse a palavra do teu coração. Seja esse solo bom. Esse solo que prospere, esse solo que renda, que frutifique. A 100, a 60 e a 30 por 1 é uma boa produção. Não pense que a 30 por 1, mas só 30 por 1, não. É uma boa produção, porque foi produzida pela boa palavra, pela boa semente. Não tenha inveja daquele você que produz 30 por 1, não tenha inveja daquele que produz 60 por 1. E você que tem 60 por 1, não tenha inveja daquele que produz 100 por 1. E você que produz 100 por 1, não menospreze aquele que produz 30 por 1. Para Deus, são todos iguais. Que o Senhor venha nos dar, então, os bons frutos que esperamos, mas que nós venhamos viver de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe.